vocês estão? Andrezão, cadê o Andrezão? Já saiu? Rapaz, novo medo desbloqueado, viu? Novo trauma aí, é pegar um choque e ter um cabo do lado com um alicate na mão. Que aí, meu amigo, já era. Mas, brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo ministrar uma palavra no Tadel. É uma dinâmica diferente do que eu já tinha feito antes aqui, mas eu acredito que a gente conseguiu transferir um pouquinho desse um pouquinho mais de um ano e meio que nós estamos trabalhando, né, em frente a uma célula, em frente a uns liderados, né, no Tururu, conseguir transferir um pouquinho aqui para a gente falar para vocês aqui no Tadel, amém? No treinamento avançado de líderes. Acredito que esse um ano e pouquinho à frente da célula lá no Tururu deu para adquirir alguns... Na verdade, adquirir não, acho que estou sendo muito... Adquirir uns cabelos brancos não, acho que eu estou, na verdade, deixando de ter cabelo, né? Mas faz parte, né? Faz parte de... Inclusive, tem uma piada interna lá no Tururu que a liderança lá tem que ser assim, né? Tem que ser calvo, né? Já começou comigo, com o Douglas, né? O próximo... tá difícil ali, né? Esconder, né? Mas é porque o trabalho lá é árduo, né? É cansativo, mas vale a pena, amém? Irmãos, o tema da mensagem que eu escolhi, os homens e seus espelhos. Bonita, né? Essa arte. Rapaz, a gente tem uma arte feita pela Demilton, a gente sabe que a gente está vencendo na vida, né? Que rapaz, o cara, ele é fera, muito, muito top mesmo. Inclusive, eu cedi a minha imagem, né, para ele usar, né? Meu direito de imagem. Ih, irmão, pô, meu discipulador riu, rapaz, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, o tema nada tem a ver com homens orgulhosos, arrogantes, que de repente só se vê a si mesmo, não reconhece de onde saiu e quem o trouxe para onde ele está hoje foi o Senhor. Muitas vezes acabamos esquecendo, né? Mas não é desse tipo de líder, né? De pessoas que a gente vai falar aqui. Poderia, né? Porque a gente sabe que tem bastante. Mas os homens e seus espelhos que eu quero falar são os homens, somos nós, né, os líderes, e os seus liderados, e os seus discípulos, as suas ovelhas, né? São as pessoas que estão, de alguma forma, espelhando o que você tem aprendido aqui na igreja, você tem aprendido nos seus discipulados, nos seus estudos, no que vocês vêm alinhando. E essas pessoas, né, esses discípulos liderados, essas ovelhas, elas vão replicar, né? Porque elas vão estar alinhadas com você, elas precisam estar alinhadas com você. Eu tenho até um exemplo que é interessante. Quando eu cheguei na Paz Church, e eu fui para Firmados na Rocha, né, a célula do Daniel, e o Daniel começou a pastorear, né, a minha esposa, né, a Anne Jéssica também. E a gente começou enfim, a ter um DNA da nossa liderança. Começamos a replicar algumas coisas. E até a gente ser discipulado por eles e ser direcionados e começar a ter esse alinhamento com a nossa liderança. E tinha vezes que eu estava aqui sentado e o pastor aqui em cima, o pastor Anderson, começava a pregar e é impressionante. Muitas coisas que o Daniel alinhava comigo, eu ouvi o pastor Anderson aqui em cima falando a mesma coisa, nos direcionando a mesma coisa. Então, o que acontece? O Daniel estava espelhando para mim o que o pastor Anderson era para ele. E, consequentemente, eu faço isso também com os meus discípulos, né? E os meus liderados. Já teve vezes que a gente estava aqui conversando... Não, já teve vezes que um discípulo me procurou, olha, eu conversei com fulano, eu estava conversando com tal liderança, e a liderança falou assim para mim. Eu falei, não, o Gabriel já tinha me passado isso, não, o Gabriel já tinha realmente me falado isso e tal. Então, é justamente isso, irmãos. São os nossos espelhos, né? Somos nós, a liderança, repassando e alinhando para nossas ovelhas, né, o que nós aprendemos. Só que, irmãos, nem sempre nós conseguimos passar e replicar
só coisas boas. Nós estamos em constante aprendizado. Então, assim, tem as dificuldades, tem as adversidades, e eles estão observando. Nós estamos constantemente sendo observados pelos nossos discípulos, nossos liderados, nossas ovelhas, porque recém-convertidos, neófitos na fé, eles vão estar ali olhando para você, procurando direcionamentos, procurando formas de lidar com as adversidades. Então, nem sempre a gente consegue passar só coisas boas. E é nisso que eu vou falar aqui sobre o que nós precisamos. Poderia falar muitas coisas aqui, mas o tempo não nos dá. Será que nós temos a segurança em falar que nós somos espelhos? Bater no peito e falar assim, rapaz, é o seguinte, faz o que eu estou falando, faz o que você está vendo eu fazendo, mas assim, não estou falando só na vida ministerial. Estou falando em tudo, estou falando na área financeira, no relacionamento, nas relações interpessoais. Será que você realmente consegue, você é um líder, consegue falar assim para a sua ovelha, para o seu liderado, para o seu discípulo? Rapaz, faça tudo o que eu estou fazendo. Olhe tudo que eu faço e se espelhe em mim, replique. Será? É muito difícil. Porque, como eu falei, a gente está em constante amadurecimento, em constante evolução, sempre buscando cada vez mais ser parecidos com o Filho. Olha o que diz aí em Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo ele fala de uma forma muito convicta, né? Com uma segurança, ele se coloca realmente numa prateleira, e que de fato ele está. Porque ele fala assim, ó, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês viram, ouviram e viram em mim. Ele bateu no peito e falou, eu sou exemplo. A mesma coisa, faz o que eu estou fazendo porque eu sou semelhante ao Filho. Eu estou nessa pegada. Eu li num livro, uma vez, que os demônios eles gastaram todas as munições possíveis em cima de Paulo. E que enquanto Paulo ele era vivo, o inferno não teve paz. Isso é verdade. O cara realmente, a pessoa falar assim, olha, se espelhe em mim, sem problema nenhum, sem nenhuma vírgula, né? É porque você realmente tem certeza daquilo que você é. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Nós já abandonamos a pobreza desse mundo. Já abandonamos, já estamos numa vida, né, cristã, tentando ser santo, tentando ter uma vida ilibada. Mas ainda não chegamos na cana das riquezas de Deus. Ainda estamos buscando, ainda estamos amadurecendo, ainda estamos precisando realmente ser parecidos cada vez mais com o Filho. Mas para isso, nós precisamos aqui refletir alguns pontos que eu coloquei sobre essa nossa caminhada de liderança. Amém? Estão pegando aí? Está tudo certo? Amém. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é você, líder, não saber o seu papel. Você não entende, você não sabe, você apenas tem uma célula, você apenas tem pessoas para cuidar, mas efetivamente você não sabe a importância que você tem ali, a autoridade dada por Deus que você tem perante os seus liderados, perante os seus discípulos, o pastor que você é dessas ovelhas. Elas precisam reconhecer sua voz, elas precisam saber quem é você. Olha o que diz aqui em Efésios 4, 11 e 12, só para a gente entender aqui o nosso papel. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós somos chamados para isso. Em grego, a palavra aperfeiçoar ela significa 5 coisas: equipar, aperfeiçoar, treinar, edificar e ensinar. Então, meus irmãos, nós como liderança, nosso papel não é só receber os nossos liderados,
toda semana em nossa casa. Não é responder um WhatsApp, que seja. Também mas não é só isso. Nós precisamos realmente nos apropriar dessa autoridade. Realmente ensinar, realmente se empenhar. Realmente deixar de lado, vamos dizer assim, o comodismo. Sair um pouquinho da zona de conforto, realmente trabalhar em cima deles, realmente mostrar, realmente eles precisam, como eu falei, eles precisam conhecer a sua voz, precisa saber quem é realmente a liderança deles. É muito complicado, irmãos, quando quando os nossos liderados, os nossos discípulos, enfim, eles se deixam levar por outras opiniões, se deixam levar por outros ensinamentos. Quer dizer, ele não está só reconhecendo a tua voz, tem outras vozes que também estão chamando a atenção dele. Então, de fato, você de alguma forma está falhando nessa liderança. O seu papel principal é equipar os santos, treinar os santos, saber discernir bem e saber fluir no profético, até que todos os santos aprendam a também fluir no ministério profético. Então, irmãos, a gente precisa realmente trabalhar isso na nossa célula, nos nossos estudos, nos nossos discipulados. Precisamos mostrar para quem o Senhor confiou o nosso cuidado, que nós estamos ali para direcionar, para levar para um propósito, para que essas pessoas possam espelhar em outras todos esses ensinamentos. Olha o que diz em João 10, 3, 4. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, independente de qualquer visão, de qualquer, entendimento que não seja da sua liderança, aquela ovelha, aquele discípulo, não vai se deixar levar por qualquer opinião ou por qualquer visão. Desconfie se um liderado seu ou um discípulo seu fica na dúvida quando alguém fala sobre o seu caráter. Ou desconfie quando você precise lembrar para esse liderado ou para esse discípulo que você é líder dele. Se você precisar fazer isso, essa relação está fadada ao fracasso. Eu tenho uma história curiosa de uma situação que teve lá na célula, de um irmão que chegou comigo e falou assim: Gabriel, é o seguinte, preciso conversar contigo. Um discípulo, né? Aí eu falei: pois não, vamos lá. O que foi? Porque é o seguinte, eu quero conversar com fulano X para ele cessar umas brincadeiras aí, porque ele está falando umas coisinhas aí que eu não estou gostando, está me incomodando, e outra. Na frente dos meus discípulos, e eu tenho medo de perder a moral com eles. Aí eu falei: tá certo, irmão, é isso mesmo. Chame ele, coloca limite nessas brincadeiras e vamos cessar. Ou então você mantém aí o que você quer com ele, você determina o que você quer com ele, até onde ele pode ir nas brincadeiras. É isso mesmo, você está certo. Procura o irmão para conversar. Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é você temer perder a moral com seus discípulos. Outra coisa é o seu discípulo se deixar contaminar por outras vozes. Não, gente, não pode. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos para o segundo agora. Esse segundo aqui, rapaz, esse segundo aqui é complicado. O segundo ponto, disciplina interna. Irmãos, eu confesso que isso daqui é complicado demais. Nós, como lideranças, nós precisamos manter o controle, né? Nós precisamos evitar oscilar demais, né? Manter a constância, né? Mas é difícil. É difícil. Inclusive, essa semana foi bem complicado. Essa semana já tem umas 3 semanas, Daniel que está aí, é prova. Na verdade, que tem bem mais. É bem complicado. É bem complicado você manter a constância. É muito complicado você... Só para ter uma ideia, eu vim deixar para ficar nervoso com o Tadeu hoje. Nem de ficar nervoso pelo Tadeu eu tive tempo, eu tive oportunidade. O pessoal chegaram lá em casa, o Iago me perguntar nervoso, eu falei: rapaz, acabei de ficar. Inclusive,
Tive que ir até pro banheiro, né? Depois, não era nem para ter perguntado, né, meu amigo? E de fato, irmãos, não é fácil, mas a gente precisa. Nós precisamos manter o controle, nós precisamos não ser tão inconstantes. Porque, assim, a vida da liderança, a vida do líder está tudo bem, está tranquila, enquanto está tudo ocorrendo bem, conforme, né, a tua vontade, né, conforme você acha positivo. Mas na primeira adversidade, no primeiro probleminha, meu amigo, começa a desandar. Não, vou logo entregar o pastoreio, eu vou logo entregar esse discípulo, não dá para mim. E se for semana de célula, meu amigo, tira o nome das funções. Meu amigo, tira o nome logo dos alimentos lá. Meu amigo, o castigo é em dobro, viu? Tirar o nome da função do alimento, o castigo é em dobro. E tira, meu amigo. E tira quem sofre. É aquela coisa. É impressionante. Parece que há uma condição, né? Senhor, eu te sirvo enquanto o Senhor resolve as minhas coisas. Porque, meu amigo, é impressionante. O probleminha, o menor problema que tem, a gente corre logo para desistir do quê? Das coisas de Deus. É o primeiro que sofre. Parece que há uma condição. E, na verdade, não, irmãos. Né? Nós servimos a Deus não pelo que Ele faz ou Ele vai fazer, pelo que Ele já fez por nós. Por ter nos salvado, por ter nos livrado, por ter morrido naquela cruz pelos nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos gratos a Ele. Então nós estamos aqui realmente para amadurecer, para ter essa disciplina interna, para ter esse domínio próprio. Então, irmãos, que possamos ser encorajadores. Nós, como liderança, nós precisamos encorajar. A palavra de um líder sempre tem um peso maior do que o normal. Tem consequências profundas e duradouras. Mas muitas vezes, nós, os líderes, nós somos responsáveis pelo desânimo dos nossos liderados. Muitas vezes, nós já criamos uma atmosfera de desânimo, de problemas, de situações difíceis. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí o mundo já é uma fonte geradora de desânimo completa. O que mais eles encontram aí fora é motivos para desanimar. E nós devemos ser a fonte que gera encorajamento, uma atmosfera diferente para eles, de acolhimento, de amor, de demonstrar, de jogar lá para cima, de encorajar. Nem sempre a gente consegue, mas nós devemos trabalhar isso. Devemos cada vez mais amadurecer, não ser tão inconstante. Olha o que Thelmo Martinello fala. Crescer dói, mas existe uma herança reservada para aqueles que crescem, que suportam os processos e alcançam a maturidade. A decisão de amadurecer vai doer, mas a recompensa da maturidade valerá a dor do processo. Amém. E em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 21 diz: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Precisamos colocar em prova, precisamos praticar. Eu estava até fazendo uma analogia com os amigos sobre o que a gente vive. Vamos lá. Digamos que você pratica algum esporte, você, sei lá, treina Muay Thai, treina boxe, por vários meses ou talvez até anos. E aí tem um campeonato e você fala, cara, quer saber? Eu vou colocar em teste o que eu estou aprendendo. Colocar a prova. Vou lá, vou me inscrever e vou ver se esses anos todos, esses meses todos de treinamento está valendo a pena. E aí, beleza, você vai lá, você se inscreve e você vai participar. Só que aí na primeira luta, na hora que você chega na frente do oponente, sabe o que você faz? Você faz isso daqui, ó.
Você coloca as duas mãos para trás. E aí, meu amigo, pé para 10 você leva naquela hora lá. Sai todo lascado de lá, sai todo roxo. É isso que a gente está fazendo. A gente está aqui, ó, sendo municiado, sendo equipado, sendo aperfeiçoado. Aí, na primeira oportunidade, a gente se deixa ser vencido, sem ao menos tentar. Então, que a gente possa realmente colocar em prática, que a gente realmente possa vencer. Irmãos, tem pessoas, tem ovelhinhas, tem liderados, observando as suas crises, assim como as suas resoluções. Então, a gente tome cuidado. Nós precisamos realmente colocar em prática. Não desanimar, não oscilar. Amém? Terceiro, esse aqui também é bem complicado, mas nós precisamos ser o quê? Espelhos, né? Tem pessoas ali olhando para a gente, pessoas confiando a sua caminhada no nosso direcionamento. Então, o terceiro é sobre os nossos valores, irmãos. Nós precisamos, de uma vez por todas, definir nossos valores. Quando eu falo valores, eu estou falando de falas, de comportamentos, de brincadeiras, sobre assuntos, sobre política, sobre o que for, valores cristãos. Nós precisamos realmente discernir o que realmente é certo e o que realmente é errado. Quem é que acredita naquela frase, muitos falam, né? Quando alguém vai falar assim, fulano de tal, tu vai fazer o fulano de tal pecar. Aí a pessoa fala, não, salvação individual. Não venha com papo, não. O que ele fizer lá é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Mas será? Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim não, viu? Olha o que diz em 1 Coríntios 8:10. Pois, se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? O que quer dizer isso aqui? Um irmãozinho que, vamos lá, um neófito na fé, recém-convertido, um liderado seu, uma ovelha sua, tem uma mente mais imatura, digamos assim. Uma mente que ainda não tem tanto conhecimento dessa caminhada quanto você. E aí esse irmãozinho, ele vai começar a olhar para você, vai começar a ver algumas atitudes em você, alguns pensamentos em você. E se esses pensamentos forem pensamentos contrários à nossa caminhada cristã, ele vai querer praticar também. Vamos lá, vou dar um exemplo. Digamos que você é um líder muito maduro, que não cai fácil em ciladas, né, malignas, e, sei lá, tem um Instagram livre aí, coloca qualquer pessoa lá, enfim, pessoas do sexo oposto, passa no feed lá para você, não tem problema nenhum ver, porque você já, digamos assim, já passou dessa fase, né? E aquilo ali já não te chama mais tanta atenção. E aí você repassa essas coisas para o seu liderado ver isso daí. Você fala, não tem problema, não vejo problema nisso. Tanto faz. Para mim isso daqui, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, né? Aí o irmãozinho vai lá e, então tá bom, então não tem problema não. Esse irmãozinho facilmente, com a mente imatura, ele vai começar a cair nos vícios novamente. Brincadeiras, né, formas de falar, formas de se expressar. Aquele irmãozinho vai estar replicando. Aquele irmãozinho vai estar fazendo a mesma coisa que você faz, aonde ele for sentar, com quem ele for conversar. E de repente, quando menos se espera, porque aquele irmão não tem a mesma maturidade que você tem de suportar as ciladas malignas, as tentações, você já tem, ele não. Quando vê, aquele irmãozinho já caiu, já tá sentado novamente à mesa dos escarnecedores, já está lá sendo presa fácil para o maligno. E a gente pensa que isso não tem nenhum peso no reino. Tem. Olha aqui, olha o que está escrito aqui para vocês.
em 1 Coríntios 8,12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Meu amigo. Então, devemos tomar cuidado. Não é só ele que faz, é problema dele. Depende. O Senhor tem te dado pessoas para cuidar. O Senhor tem colocado pessoas para você pastorear. Você precisa realmente ter responsabilidade com essas pessoas, cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas, para que elas não venham se desviar. Um líder posicionado corretamente e habilmente pode mudar toda uma geração, assim como um homem disfuncional pode comprometer toda uma geração. Nós precisamos levantar essa geração. Nós precisamos chamar essas pessoas para batalhar o bom combate com a gente. E não ter uma oportunidade, estrategicamente, de uma pessoa chegar na igreja, levantar a sua mão, aceitar Jesus e ir para a sua célula e, de repente, encontrar um líder disfuncional. Um líder inconstante. Um líder que não levanta, não encoraja. Um líder que não se posiciona. Um líder que realmente não consegue cravar o seu papel realmente, e as pessoas na célula olham, cara, aquilo ali é o meu líder. Aquela ovelha que vai falar, cara, eu reconheço a voz do meu pastor. Então nós precisamos realmente nos posicionar corretamente. Amém? Finalizando, tá, meus irmãos? Já vamos para a conclusão aqui. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos realmente amadurecer. E muitas vezes nos reposicionar. Se reposicionar, irmãos, não é demérito nenhum. De repente voltar 2 casas para fazer o certo. De repente dar um passo atrás para poder consertar algumas atitudes, algumas falhas, alguns pensamentos, algumas situações adversas que você resolveu de uma forma totalmente errada, sem consultar até o seu discipulador. Que seja, irmãos. Volte. Se reposicione. Não tenha vergonha. Não continua no erro. Amém? Recebemos autoridade dada por Deus para liderar e devemos ocupar e agir como esse lugar exige. Olha o que diz lá em 1 Pedro 1, 14 e 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Theo Martinelli ele fala o seguinte: Deus tem portas e lugares para abrir diante de nós, mas algumas chaves não serão colocadas em nossas mãos enquanto tivermos atitudes de menino. Amadurecer, nos reposicionar, nos apropriar dessa autoridade. Não é a autoridade de você, rapaz, vai ali, pega um copo d'água, lavar meu carro. Não que não faça, né, de vez em quando, mas não é isso. É de realmente o seu liderado, do seu discípulo, ele saber quem é você, ouvir a sua voz. Irmãos, a capacitação vem do alto, porém, a edificação, ela é responsabilidade nossa. Os passos são nossos. Somos nós que devemos realmente dar um basta e falar, não, eu quero ser um líder saudável. Irmãos, a fonte impura, ela compromete todo o rio. Ela compromete você como um líder. Você tem a responsabilidade de não contaminar a sua célula, de tomar as rédeas. Você é responsável pelo aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Então se reposicione. Precisamos ser líderes temente a Deus. Isso aqui para mim, eu quis fechar com isso porque eu acredito que para nós realmente sermos exemplos, sermos líderes, homens, e poder espelhar dos nossos liderados, dos nossos discípulos,
Essa é a palavra-chave, o temor a Deus. Precisamos ser líderes temente a Deus. É o temor que nos conduz a essa autoanálise e a excelência do nosso servir. Olha o que diz aí em Salmos 86:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Irmãos, para finalizar, um líder que tem temor a Deus jamais temerá seus passos. Amém? Quero finalizar a minha participação. Amém? Pode, tá bom. Então vamos nos levantar, né? Que eu vou orar vou orar por vocês, amém?